Salve, robôs da Alvorada! Eu sou o Arthur e você está no canal Patrulheiro da Noite. E hoje eu gostaria de fazer um vídeo a respeito do livro que talvez seja o maior clássico do Isaac Asimov. Obviamente estou falando de Eu, Robô. Então, vamos lá. Primeiramente, já vai deixando aí o seu like, pois cada like é um Goblin a menos no mundo. Torne-se membro da Patrulha da Noite, você também apertando o botão aí embaixo de se inscrever. E se vocês estiverem ouvindo o ruído de fundo, é o meu ventilador, pois eu estou derretendo enquanto gravo este vídeo. Bom, pessoal, se vocês me perguntarem, tá, por onde eu começo a ler Asimov, eu recomendaria direto por Eu, Robô, tá? Pra mim, o Eu, Robô é a porta de entrada perfeita para os livros do autor, embora eu mesmo não tenha começado por ele. Na verdade, Eu, Robô foi o último livro que eu li, e por isso estou trazendo aqui pro canal. Eu comecei a ler Asimov por uma ordem meio curiosa, tá? Eu comecei com Fundação, tá? O primeiro livro da trilogia. Aí as duas prequels, né, que é Prelúdio à Fundação e Origens da Fundação, entraram numa promoção que eu vi na internet. Aí eu comprei, né? E como eu já tinha lido o primeiro, então eu já tinha bases, né, sobre do que a história se tratava, eu li as duas prequels, mas enfim, isso é papo para outro vídeo, tá? O livro, ele é dividido em 10 textos, tá? 11 se a gente considerar ali a introdução, tá? E, bom, são eles: a introdução, Robbie, andando em círculos, razão, é preciso pegar o coelho, mentiroso, um robozinho sumido, evasão, evidência, o conflito evitável e, por fim, um texto onde seria talvez um ensaio do Asimov falando um pouco sobre literatura de ficção científica voltada a robôs e inteligência artificial, né? Nesse último texto ele vai falar aí como é que foi um pouco do processo de criação dos contos do livro, né? Como que eles foram lançados pela editora. Daí ele fala depois sobre juntar todos esses contos num livro só e que, né, e com o tempo virou um grande clássico, na minha opinião, né? Já falei, mas vale ressaltar, para mim esse é o maior clássico do Asimov disparado, tá? E bom, antes de entrar na história dos textos, tá? Primeiro tem que falar que vai ser um resumo, tá? Então eu realmente espero que eu consiga convencer vocês a lerem este livro, porque eu acho que vale muito a pena. Mesmo se você não lê tanto, tá? Saiba que esse livro, ele é muito fácil, tá? As histórias, elas são bem simples e é muito rápido de ler. A leitura do Asimov, ela é basicamente o completo oposto do que a leitura do Tolkien, né? O Tolkien, ele era um cara que gostava muito de fazer descrições, né, além dos diálogos, obviamente, né, ele gostava de descrever bastante. Como diz o meu amigo Mecânicos, pro Tolkien não bastava dizer que a grama era verde, ele tinha que descrever até as células que tornavam a grama verde. Mas enfim, o Asimov é o oposto, tá? O Asimov, o foco dele é diálogos e problemas sendo resolvidos principalmente na base do pensamento, né? Na verdade, o pensamento não seria a palavra correta, tá? Seria mais sem uso da violência, digamos assim, né? Não existe muita porradaria na leitura na obra, melhor dizendo, do Isaac Asimov, tá? Então vamos lá. Nestes textos, apesar do Asimov, obviamente, né, tratar com seres sintéticos, né, no caso robôs, ele explora muito a questão de sentimentos humanos através destes robôs. E eu gostaria muito de saber qual que seria a opinião do Asimov se ele visse o que nós temos hoje, em termos de tecnologia e esse tipo de coisa, né? Até porque a visão dos robôs que se tinha na época dele, e quando esses contos foram escritos, que foi entre 1939 até 1950, mais ou menos, as coisas mudaram muito e radicalmente, né? Então o Asimov, ele faz algumas previsões no livro que obviamente não se cumpriram, né? Porque, enfim, na leitura da Asimov ali se trata muito de pessoas tendo medo dos robôs, né? E hoje a gente tá muito mais numa vibe de ficar maravilhado com os robôs, talvez até tornando eles até quase as, no caso, né? Trazendo até um aspecto meio pseudo-religioso. Eu não duvidaria muito disso, não. Mas, enfim, a gente acompanha 9 histórias narradas pela doutora Susan Calvin, onde ela é entrevistada por um repórter, né, da mídia interplanetária, tá? E aqui a gente vai conhecer histórias de robôs
né? Tanto algumas que deram errado, quanto outras que não deram tão errado assim, vai. O Asimov, tá? Ele criou uma ferramenta narrativa extremamente interessante para os livros dele, que são as tais 3 leis da robótica. A primeira lei da robótica, tá? É a seguinte: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei: um robô deve proteger a sua existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda lei. Ainda existe ali depois uma lei 0, mas eu não vou entrar em detalhes aqui porque ela não está presente no Eu, Robô, tá? Então é o seguinte, rapaziada. Boa parte dos contos, tá, se tratam basicamente dessa dinâmica das 3 leis, tá? Porque às vezes essas leis são interpretadas de formas bem diferentes e inusitadas, e isso acaba gerando problemas, alguns até mesmo bem graves, tá? Então vamos lá. O primeiro conto se chama Robbie, tá? Esse conto, o Asimov, né, ele cria ali uma história onde existe um robô que é uma babá, né, de uma menininha. E essa história não é necessariamente sobre o robô, é mais sobre o sentimento de amor que a menininha tem por este robô, né? Então, em diversos pontos, o Asimov ele utiliza, né, os robôs como uma metáfora para sentimentos humanos, tá certo? E aqui a gente vê que o Asimov talvez não tenha acertado 100% nas previsões dele, né? Porque existe muito, né, do medo dos robôs por parte da humanidade, né? Coisa essa que eu acho que na vida real, né, com as IAs que nós temos hoje, talvez a gente devesse temer mais essas IAs, né? Então, mas, bom, enfim. Elas estão sendo muito mais bem aceitas, né? E o convívio do ser humano com a tecnologia está sendo muito mais bem aceito, né, ao longo aí das últimas 2 décadas, do que qualquer forma que o Asimov poderia ter pensado, né, digamos assim, porque nos livros dele sempre tem essa coisa do ser humano temer, né, a tecnologia, né, de temer perder a própria humanidade, né, coisa que na realidade a gente está perdendo e de forma bem rápida, né, pelo menos na visão de algumas pessoas. E bom, aí nesse conto, tá, a gente tem um medo, né, que a mãe da menininha tem em relação ao robô, né? Ela não confia em robôs. E ela bate o pé com o marido de que o marido tem que se livrar do tal do robô. E ele de fato se livra. Porém, a filha deles cai em depressão quase, ela fica numa extrema tristeza e não importa o que os pais façam, a menininha continua com saudade do amigo dela, né? Porque pra ela o robô não era um robô, né? Era um ser humano. Então é interessante a gente ver como Asimov desenvolve isso no conto. Inclusive foi o primeiro conto a ser escrito dessa coletânea, né? Enfim. E outra coisa, os contos, eles são interligados, tá? Porque na introdução a gente conhece a doutora Susan Calvin, que já é uma idosa, já tá com 82 anos, se eu não tô enganado, e ela está sendo entrevistada por um repórter. E todas essas histórias que a gente lê no livro são histórias que ela está contando para este repórter. Tá, e ele é um repórter da mídia interplanetária, certo? E bom, o primeiro conto é um conto fofinho e tal. No final a criança ela acaba se colocando em uma situação de extremo perigo e o robô salva ela. E isso meio que muda um pouco a visão da mãe em relação, né, às máquinas e tal. Segundo conto é Andando em Círculos. Tá, esse conto, devo dizer que, na verdade, antes de falar do conto, tá, alguns deles têm 2 protagonistas, que é o Powell e o Donovan. Os meus contos favoritos desse livro são os que eles são protagonistas, porque eu acho que eles têm uma relação legal, né, de amizade, e, enfim, são os contos que eu mais consigo sentir medo e empatia pelos personagens, né? Porque eles realmente passam por perigos reais. Então, no primeiro conto, que é esse Andando em Círculos, eles têm um robô chamado Speedy, onde ele sai para minerar, né, num asteroide.
onde tem uma base ali, né, de mineração, enfim, e ele não volta. E os dois precisam ir atrás dele pra saber o que aconteceu. No fim, eles descobrem que o robô ficou maluco, né? Ele tá correndo em círculos, cantando uma música, né, falando poesia, e no final eles descobrem que o robô meio que entrou em parafuso em relação à lei 2 e 3. Por isso que eu disse que as 3 leis da robótica são uma excelente ferramenta narrativa, né? Porque muito dos problemas que o pessoal vai enfrentar no livro são justamente de uma má interpretação ou um mau funcionamento por parte dos robôs por conta das 3 leis. Então aqui eles precisam achar uma forma de se colocarem em perigo para que o robô saia do looping, né, e venha salvar eles. Por quê? Porque a primeira lei, ela é soberana, né? O robô não pode deixar um ser humano se machucar, tá? O segundo conto, chamado de Razão, é um conto onde os 2 personagens que eu acabei de citar, né, que é o Donovan e o Paul, eles montaram um novo robô, tá? De um modelo novo, melhor dizendo. E esse robô, surge nele uma dúvida que não surgiu em nenhum outro robô, né? Que é sobre... Ele quer informações sobre a própria criação dele. Qual que é o propósito dele. E é interessante porque, mais uma vez, eles estão, né, em uma zona de mineração, num asteroide. E existe, né, uma máquina central que tem que ser alimentada. E esse robô, ele passa, né, a adorar essa máquina como um deus, né? Como se fosse o criador dele. Porque para ele é totalmente ilógico ver seres que ele julga inferiores a ele, no caso os humanos, como criadores dele. E por mais que existam provas de que ele de fato foi criado por humanos, ele de qualquer forma não acredita. Ele acha que no fim é tudo parte de um grande plano do mestre, né? Que no caso seria essa máquina central que mantém, né, a base ali no asteroide funcionando. Esse é disparado um dos contos mais interessantes, assim, é bem até engraçado em alguns pontos. Enfim, cara, é bom, vocês têm que ler, leiam porque é bom. O próximo, tá? É preciso pegar o coelho, tá? Aqui nós temos um robô que tem poderes psíquicos, digamos assim, né? Ele controla outros 6 robôs de forma remota. E esses robôs funcionam como se fossem dedos, né? Como se um fosse o cérebro e os outros fossem a mão desse robô. Porém, quando as pessoas, né, os funcionários, os humanos estão vendo ele, vendo o que eles estão fazendo, eles trabalham normalmente. Porém, quando os seres humanos saem de cena, eles dão pane, né? Eles começam a dançar, eles começam a entrar em formação militar. E no final eles descobrem que existe uma espécie de pane que acontece na cabeça do robô, mais uma vez por conta da lei 2 e 3. E no final eles precisam novamente, né, ativar a lei 1 na cabeça do robô para que ele volte a funcionar. O próximo conto, né, ele se chama Mentiroso, tá? Neste conto nós vemos um robô que de alguma forma consegue ler mentes, né? Ele consegue sintonizar o cérebro positrônico dele com o cérebro humano. E ele literalmente lê mentes, tá? Porém, ele começa a contar mentira para as pessoas, né? Por quê? Porque ele quer agradar. E aqui a gente vê um outro lado, né, da primeira lei. Por quê? Porque o robô considera que se o ser humano ele fica magoado, né, ele se sente magoado, isso conta como agressão a um ser humano. Então ele não pode deixar as pessoas magoadas. Então ele mente, né? Então ele fala para as pessoas aquilo que elas querem ouvir, né? A doutora Susan era uma mulher muito solitária, né? Uma mulher não muito atraente fisicamente. Então ele fala, o coleguinha ali tá apaixonado por ti. Mas aí depois chega o colega e fala, vou me casar semana que vem. Aí ela fica, enfim... Para um ele fala que vai ser promovido, para o outro ele fala outra coisa. E no final, né, a doutora Susan, ela fica muito pistola com esse robô e ela põe ele em parafuso, né, porque começa a entrar em conflito, porque eles querem saber como que o robô consegue ler mentes. Porém, se ele fala, todo mundo vai se sentir magoado, né, com o ego ferido, por não ter sido capaz de descobrir por si só. Então ele entra em parafuso com a lei 1 e as demais leis, né? Então é interessante. O próximo conto é Um Robozinho Sumido. Nesse conto a gente tem de novo... não, mentira, não tem o Donovan e o Paul, não. Nesse daqui, tá? Existe
uma instalação militar fora da Terra, onde um robô, ele meio que deu pane, ele desapareceu. Porém, os robôs dessa instalação militar, eles são modificados. A primeira lei, ela é mais, entre aspas, branda. Então, um robô, ele some porque um cara fala enfaticamente para ele sumir, né? Ele não queria mais a presença do robô na frente dele, ele fala, some daqui, e o robô sumiu. Aí o robô, ele se enfia numa nave de carga que ia sair do planeta, onde tinha 62 robôs iguais a ele. Aí são 63, e existe toda uma caçada por esse robô. Eles colocam esses robôs sobre vários testes, teste em cima de teste, até que eles descobrem que, na verdade, as pessoas têm que tomar muito cuidado da forma que eles se expressam com o robô, porque o robô, às vezes, pode acabar interpretando de uma forma mais literal, principalmente um que tem a primeira lei de forma modificada. O grande medo do pessoal, né, da doutora Susan e o resto do pessoal da US Robotics, que é quem fabrica os robôs e aluga eles, o medo é de que esse robô viesse a matar seres humanos, né, por conta aí da primeira lei estar modificada. E no final eles conseguem enganar o robô e descobrir quem que é ele, tá? Sétimo conto se chama Evasão. Nesse conto, existe uma concorrente da US Robotics que tinha um cérebro, e eles desenvolveram um projeto de nave estelar, né, de dobra, muito complexo, que um ser humano não conseguiria dar conta de resolver. Eles deram esses dados pro robô deles, e o robô deles entrou em curto, tá? Entrou em parafuso e já era. Porém, existe o cérebro, né, que é um robô mega avançado da US Robotics, e eles colocam, né, esses dados nele, e ele constrói uma nave estelar. E para testar, eles chamam o Powell e o Donovan, que entram na nave, e a nave simplesmente vai embora. Porém, é uma nave totalmente diferente do padrão que a gente está acostumado, e eles passam alguns dias ali dentro da nave presos. Porém, eventualmente, a nave retorna. E é uma nave extremamente avançada. É bem parecida com a nave que aparece no final da fundação, né, no limite da fundação e na fundação em terra. Mas enfim, é uma história interessante, e é uma história que tem, né, ali, enfim, tem os dois protagonistas ali que foram os meus favoritos do livro. Aliás, eu não gostei da personagem da doutora Susan, tá? Achei ela muito chata. O oitavo conto se chama Evidência. Aqui a gente tem um cara que se chama Quinn, e ele tá acusando publicamente um político, né, de ser um robô, porque ele nunca foi visto nem comendo, nem bebendo nada. E aqui a gente vê que a Terra, depois da Segunda Guerra Mundial, nesse universo do Asimov, ela passou por mudanças importantes, né? O nacionalismo, por exemplo, e o patriotismo foram abandonados por conta da Segunda Guerra Mundial, coisa que não aconteceu na vida real, mas tudo bem, não tem problema. E bom, aqui a gente vê, né, essas tentativas do pessoal desse cara tentando provar que o outro é um robô. Não fica claro se ele de fato é um robô, né? Ou se ele é só um cara muito legal, muito gente fina, ou se é simplesmente um político, tá? Aqui meio que a Terra virou uma coisa meio... Tem que tomar meio cuidado com as palavras que eu vou usar agora, tá? Mas basicamente, lembram do 1984? O que acontece é o seguinte, tá? Aqui a Terra, ela foi dividida em tipo 3 países que cooperam uns com os outros, tá? Porém, não de uma forma tirânica igual em 1984, tá? E bom, é basicamente isso. É o cara tentando provar, no final ele não consegue. E na verdade eu até acho que ele não era de fato um robô, tá? O último conto, né, que é o 9, é o Conflito Evitável. Aqui a gente vê que essas nações, tá, elas possuem máquinas, né, que ajudam elas a viver melhor, tá? Basicamente essas máquinas erradicaram, né, a fome no mundo, erradicaram o desemprego, erradicaram vários problemas. Porém, existe um problema que é que basicamente está havendo, como é que eu posso dizer? Está tendo desemprego, tá? Está tendo um excesso de recursos em alguns lugares, e isso é encarado como um grave problema, pois se as máquinas estão começando a dar problema, logo a humanidade pode voltar ao ciclo de violência que ela tinha antes das máquinas, tá? Então aqui a gente vê uma mudança. Esse conto já é bem mais no futuro. A gente vê uma mudança, né, de lá do início dos anos 2000, né, com a desconfiança de um robô babá, para no final, mesmo com essa desconfiança, os humanos se entregaram completamente às máquinas. E no fim a gente descobre que o problema não é a máquina, o problema é o ser humano, né? A máquina, ela está prevendo que
que problemas poderiam acontecer, então ela toma contramedidas para que esses problemas não aconteçam, porém os humanos consideram que isso é um problema. Não sei se ficou bem claro, mas enfim, eu acho que esse é o pior conto de todos, esse último. Eu acho ele muito enfadonho, enfim, é um conto um pouco mais chato, tá? Bem mais chato que os outros, até porque não existe de fato um perigo real, sabe? Enfim, não gostei desse último conto, mas no geral o livro, ele é muito bom, eu recomendo demais que vocês leiam ele, até porque é um clássico e mesmo se vocês não gostarem, vocês vão ter lido um clássico, então tá de bom tamanho. E, pra finalizar, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha edição que eu tenho de Eu, Robô, do Isaac Asimov, tá? É uma edição da editora Aleph, e eu devo dizer que existem alguns probleminhas envolvendo a editora Aleph, tá? Esta edição que eu tenho aqui, ela é uma edição que começou a ser comercializada em 2014, tá? E esta edição está na 20ª reimpressão. Inclusive o exemplar que eu tenho aqui, ele foi fabricado em 2024, né? 10 anos depois da primeira ser lançado. Eu vinha, né, tendo o Eu, Robô na minha mira já tinha alguns bons anos, acho que desde 2016, 17 mais ou menos. E bom, eu não vou me lembrar exatamente, tá? Mas antigamente esse livro custava ali os seus 40 e poucos reais, uns 44 mais ou menos. E na promoção ele ficava ali mais ou menos por uns 36, tá? Porém hoje, meus amigos, este livro está custando nada mais, nada menos do que R$ 79,90 no seu preço cheio. Eu não paguei isso, tá? Eu paguei 32 numa promoção aí de fim de ano. Mas, gente, assim, eu recomendo que vocês leiam isso daqui. Sim, eu recomendo. Mas de forma nenhuma esse livro vale 80 reais, quase 80 reais, tá? Ele tem 315 páginas e é uma edição extremamente minimalista. É um livro muito simples, tá? Não é capa dura, tá? Ele é normalzinho. Ele tem as dimensões ali dos livros da Fundação, do Tropas Estelares e por aí vai, né? Que é o tamanho padrão aí da editora Aleph. Eu não sei por que esse livro aumentou tanto de preço. Ainda mais sendo um clássico que já está no mercado pela própria editora Aleph há muito tempo, tá? A edição que eles lançam aparentemente é a mesma, já tem 11, vai fazer 11 anos esse ano. Então assim, eu tenho várias críticas para fazer em relação à editora Aleph, talvez eu faça um vídeo só falando sobre isso. Talvez eu inclua até a questão aí da tal da Lei Cortez, mas enfim, isso é outra história. E eu acho que é isso, tá? Leiam um livro, peguem na promoção, não comprem no preço cheio, porque definitivamente é um material assim que fisicamente não vale. Eu entendo que o que vale é o conteúdo, tá? Porém, para fins de comparação, tá? Eu li o Eu, Robô e agora eu estou lendo David Copperfield do Charles Dickens, tá? Da editora Penguin, né? Aliás, da companhia, né? Bom, enfim, não sei. E bom, aquele livro ali, eu peguei ele na promoção por 64 mais ou menos, e ele tem 1150 páginas, tá? E o valor cheio dele deve ser uns 95, quase 100. Pra mim é absolutamente intancável que o preço cheio de ambos tem apenas uns 20 reais de diferença, tipo de 80 para 100, vai, vamos arredondar para cima. Porra, 80 para 100, um livro que, porra, o de 100 tem quase 1.200 páginas e beleza. Agora, um outro que não tem nem 400, chegar num valor de 80, assim, pra mim é intancável, sério, não tem como, tá? Então livros, infelizmente, estão virando um artigo de luxo no Brasil, e a tendência é que piore. Bom, antes de encerrar, existiu um filme, né, do Eu, Robô, com Will Smith, lá no início dos anos 2000, passou bastante na TV. Eu não reassisti ele recentemente, tá? Mas pelo que eu lembro, ele não tem nada a ver com o livro. Na verdade, o filme tem algumas cenas que foram pinceladas do livro, tá? É meio que uma mistureba de várias coisas, né? De vários dos contos aqui. Muita coisa ficou de fora. E até onde eu lembro, não foi muito bom não, tá? Mas, enfim, se você leu Eu, Robô, né, se você gostaria de comentar a respeito, por favor, use, né, os comentários para isso. Eu garanto que pelo menos eu vou ler, tá? E a maior parte eu respondo. Então é isso, até a próxima, obrigado.